Olá, gente, pai da Clara, eu tô tão cansada que eu não tô conseguindo raciocinar direito. Não sei como é que eu vou fazer pra falar aqui, mas eu te peço que deixa o like, só por estar aqui tentando gravar. Curte, que é a mesma coisa, compartilha, se inscreve. E eu juro que tá muito difícil. Mas também, se você não for fazer isso, não sai, né? Obviamente, já faz algum certo tempo que passou o Dia de los Muertos, porque foi em novembro, assim como o nosso Dia dos Mortos, entre aspas, Dia de Finados, foi no dia 2 de novembro, mas na verdade no México eles comemoram no dia 1 e no dia 2 de novembro. Isso porque eu já falei em outro vídeo sobre La Catrina e sobre o Dia dos Mortos, vou deixar linkado aqui. Para eles, o Dia dos Mortos é diferente daqui, que é uma maneira de relembrar a pessoa que já se foi, ir no cemitério, levar flores, esse tipo de coisa, até mesmo voltar num luto novamente para eles. No Dia de los Muertos, não é Dia de Finados, são dias de comemorações. No dia 1 eles comemoram a morte das crianças e no dia 2 eles comemoram a morte dos adultos. Sim, eles celebram a morte. É verdade. Mas não que eles estejam felizes das pessoas terem morrido. Segundo eles, é como se a família voltasse naqueles dias para os seus entes queridos, mesmo que não estejam em corpo presente. Então eles fazem festas, se caracterizam, fazem doces em forma de caveirinhas, enfim, é tudo super muito colorido. Eles fazem, nossa, tem uma história, é tudo lindo assim na festa. E realmente, culturalmente, é muito rico. Muito rico. E fazem muita maquiagem de La Catrina, que eu também já contei a história no vídeo que vai estar linkado, que na verdade eles romantizam uma coisa que obviamente passou meio que para um conto de fadas, mas a realidade eu vou contar hoje o porquê de La Catrina e o Dia de los Muertos, o fundo real, assim como outros temas como Natal, propriamente dito, que estamos próximos, não tem realmente um fundo bonito. Enfim, no vídeo que eu vou deixar linkado aqui eu já comentei que La Catrina é a esposa dos deuses das trevas, Hades, enfim, não sei qual, deixa eu ver aqui o celular, qual mitologia que vocês mais gostam, mas enfim, é o deus do inferno, enfim, e é ela que é responsável de recepcionar as pessoas quando morrem. Então para eles La Catrina não seria uma figura ruim, né? Ela seria uma figura boa que ajuda as almas a chegar ao seu destino, né? Que leva as almas ao seu destino, geralmente a maioria das vezes bom. Eles não vejo, pelo menos eu nunca vi eles falando em destino ruim do inferno, que alguém fosse pro inferno, alguma coisa assim. Até porque se eles fossem comemorar que alguém foi pro inferno ia ser meio estranho. Mas enfim, eles fazem toda essa comemoração, mas na verdade tudo isso advém dos antepassados deles. E querendo ou não, também meio que nossos também. Mas isso muito antigamente existiam os povos chamados Incas, Maias e Aztecas. E os Petecas, eu diria, o Chaves. Assim como para nós eram os indígenas, mas que, já digo, normais, que tinham seus ritos assim estranhos também. E até hoje eles levam isso, era um bicho um pouquinho mais complexo. Eu lembro porque o meu professor de sociologia, quando eu tava na 7ª, 8ª série, me passou o filme e eu sou traumatizada com esse filme até hoje. Por que ele ficou essa data, na verdade, o Dia dos Mortos, diferente dos nossos, o Dia dos Mortos, que algo me diz que tem alguma conexão, mas pra eles o sentido ficou diferente, porque primeiro vamos falar um pouquinho dos povos. Digamos que eu pelo menos considero, e muitos historiadores, como antigas tribos. Os Incas, eles eram mais pro lado lá da Colômbia, assim, então não tem exatamente muito a ver com o México, mas vou falar um pouquinho deles. A forma de reino deles, eles eram compostos por algumas divisões de reinos, e eles
viviam à base de agricultura, enfim, o que eles plantavam, eles comiam, o que eles criavam, eles comiam, aliás, o que eles caçavam, né, não é nem o que eles criavam. Então era agricultura, caça, pesca, esse tipo de coisa. E, se não me engano, eles já existiam 5.000 anos antes de Cristo. Então, tipo, é coisa muito antiga mesmo. Mas quem realmente predominou no México eram os astecas e os maias. E aí que a história começa a ficar um pouco mais intensa, porque eram tribos politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e eles trabalhavam como se esses deuses fossem seus presidentes, trazendo para uma atualidade. Então o sol para eles era um deus, a lua era um deus, assim como para os nossos indígenas, só que a forma deles lidarem era um pouco mais diferente. Então eles acreditavam que tudo que acontecia de ruim e de bom era por causa dos deuses, baseados na natureza. Então por isso que eles eram... Vou falar essa aqui, vou deixar aqui embaixo porque eu acabei de esquecer. Mas enfim, tudo que acontecia de bom e de ruim eles atribuíam ao quê? Aos deuses, o deus sol, o deus lua, enfim. Eles tinham um nome lá pra chamar, mas eu não sei falar a língua asteca, inca, maia, então... Ah não, os incas ficam fora disso. Então, eles costumavam fazer muitos sacrifícios. E quando eu falo em sacrifícios, não eram de animais, eram sacrifícios de seres humanos. Mas só pra finalizar, então, aqui a história, né, a parte histórica dos maias e dos astecas. Os astecas, eles, se não me engano, o império deles acabou em 1519 com o domínio de Hernán Cortés. Nossa, eu ouvi tantos nomes no Chaves também. E os maias com a chegada dos europeus também, porque eles já estavam enfraquecidos, então para eles conquistarem foi ó. E daí que se acabou tudo. E na verdade, quando os europeus chegaram, eles dizimaram esses povos. Não estou dizendo que o que eles faziam era correto, embora fosse por ingenuidade, né, porque eles acreditavam, enfim, nos deuses deles, mas o que os europeus fizeram foi uma atrocidade também. Mas aí os astecas e os maias, assim como os incas, que viveram até 1500 depois de Cristo, esqueci de dizer isso, também viviam da caça, da pesca e da agricultura. Só que, como eu disse, a diferença entre os incas para os maias e os astecas era a questão, né, religiosa, que para eles os presidentes, governadores eram os deuses. Enfim, como todo mundo que acreditava em um deus como seu governador, líder, como eles não tinham nada de conhecimento sobre fenômenos naturais, obviamente tudo que acontecia de ruim ou de bom eles atribuíam aos deuses, que eles estavam felizes ou tristes com suas atitudes, e eles faziam sacrifícios humanos para que os deuses ficassem felizes e não matassem eles, não eclodissem em vulcão, não viesse um tornado, uma tempestade forte, alguma coisa assim, tivesse comida em abundância. Só que a maneira com que eles sacrificavam as pessoas era terrível. Eles faziam também uma grande festa, era muito festejado, nossa. Eles se pintavam, enfim, com as tintas que eles mesmos produziam. Mas agora, a forma que eles sacrificavam também era terrível. Primeiramente, quem eles escolhiam para ser sacrificado geralmente eram os mais fracos, e isso ia desde criança até os mais velhos, até idosos. Mulheres, então quem eles consideravam mais fracos ou que era impuro, eles capturavam, colocavam numa jaula, como se fosse um animal, não que o animal merecia ser tratado assim, mas entende o que eu quero dizer, e durante a festa inteira eles ficavam presos, sabendo já que eles iriam ser mortos a sangue frio. Eles geralmente eram levados até o topo de uma grande montanha, numa pedra, e tinham seus corações arrancados com eles, tipo, nem matavam eles primeiro, eles só metiam a mão lá, enfiavam, arrancavam o coração com a mão pura, daí eles faziam aquela celebração, e tô fazendo um resumo, porque na verdade o filme realmente é muito terrível, eu não lembro o nome do filme, mas era desgraçadamente horrível, traumatizante. E eles pegavam o coração, comiam pedaços do coração, enfim, eram esses os tipos de sacrifício. Então, basicamente, para eles não era uma festa para celebrar a volta dos seus entes queridos, na verdade era só um culto religioso para eles se livrarem do mal e livrar suas próprias peles, e dane-se quem morresse. Now the world don't move.
Meu Deus, quem quebrou uma porta? E eram esses tipos de sacrifícios, e depois que eles arrancavam os corações das vítimas, lembrando que eram desde crianças até idosos, eles jogavam montanha abaixo ou dentro de um vulcão, assim, realmente não é coisa de filme, de desenho, eles realmente faziam isso, para que os deuses ficassem felizes. Então, na verdade, essa é a origem do Dia dos Mortos e de La Catrina. A La Catrina entrou, na verdade, por superstição, né, pra camuflar, mas na verdade a história não é legal. Espero que tenha gostado, o vídeo curtinho, rapidinho, tentei minimizar. E é isso, beijos, gorda. Tchau, tchau.